Existem duas testemunhas que proclamam todas as obras do Senhor, pregam as suas maravilhas e realizam os seus prodígios. E acima delas tem uma terceira testemunha, a fiel e verdadeira. Graça e paz seja convosco da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra. Apocalipse 1, verso 4 ao 5. Mas o maligno sempre se opõe a Deus, então ele, como uma testemunha mentirosa e falsa, também tem suas falsas testemunhas. A besta da terra, ou o falso profeta, se refere ao próprio anticristo. E vi subir da terra outra besta, e tinha 2 chifres, semelhante a um cordeiro, e falava como dragão. Apocalipse 3, verso 11. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Mas ele tem falsos profetas junto com ele, porque tais falsos apóstolos são obreiros fraudulentos, transfigurando-se em apóstolos de Cristo. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça, o fim dos quais será conforme as suas obras. 2 Coríntios 11, versos 13 ao 15. Sempre existiu falsos profetas, então sempre existirá, até a volta de Jesus, quando ele eliminar todos os falsos profetas e não vai mais ter quem profetize mentiras em nome do Senhor, como anunciado pelo profeta Zacarias. E como Janes e Jambres resistiram a Moisés, assim também estes resistem à verdade, sendo homens corruptos de entendimento e réprobos quanto à fé. Não irão, porém, avante, porque a todos será manifesto o seu desvario, como também o foi o daqueles. 2 Timóteo 3, verso 8 ao 9. Quem são os Janes e Jambres? São aqueles 2 feiticeiros de Faraó que se opuseram às palavras e aos prodígios de Deus realizados através de Moisés e Arão. Quando a vara de Arão se transformou em crocodilo, segundo o texto hebraico original, eles também fizeram o mesmo com suas varas. Quando as águas do Nilo se transformaram em sangue após Arão tocá-las com sua vara, Janes e Jambres repetiram o feito. Eles também imitaram a praga das rãs, tentando demonstrar que poderiam replicar os milagres realizados pelos servos de Deus com seus poderes dados por Satanás, assim como acontecerá no tempo do fim. No entanto, na terceira praga, a praga dos piolhos, os 2 feiticeiros não puderam replicar o milagre, demonstrando assim o poder superior de Deus sobre todos os deuses do Egito. Isso evidenciou que ele tem poder para controlar o Nilo, mexer com o sol e fazer as janelas do céu se abrirem para a saraiva. Ele é o Criador e, portanto, o controlador das forças da natureza. Hoje meditaremos nesse assunto, mostrar quem é o falso profeta e quem são seus falsos profetas, que se opõem à palavra das 2 testemunhas. Também falaremos sobre a origem do anticristo e seu papel como falso profeta. Mas antes da gente entrar para esse assunto, peço que você já vá dando seu like, se inscrevendo no canal e compartilhando. Peço também que assista o vídeo até o fim para não perder nenhuma revelação. Voltando para o assunto dos falsos profetas e do falso profeta, pois há uma diferença entre o falso profeta e os falsos profetas, coisa que eu explicarei no decorrer desse vídeo. O falso profeta. Muitos atribuem esse título ao Papa ou a algum representante do anticristo, alguém que convencerá o público para adorar o anticristo, fazendo assim uma diferença entre anticristo e falso profeta, e atribuindo o título de besta da terra a esse suposto representante do anticristo e o título de besta do mar ao próprio anticristo. Porém, essa interpretação, vista mais a fundo, não é coerente. Vejamos por quê. Como já lemos anteriormente em 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8 ao 10, o apóstolo Paulo fala: E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo assopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. A esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem, porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. 2 Tessalonicenses capítulo 2, verso 8 ao 10. Notem que o texto está falando do iníquo, se referindo ao anticristo, a um personagem, o filho da perdição, como ele fala no contexto. Paulo fala que esse iníquo vem com todo o poder e sinais e prodígios de mentira e com todo o engano da injustiça para os que perecem.
No livro do Apocalipse, qual o personagem que engana os que não tem seu nome escrito no livro da vida com poder e prodígios de mentira? Sinais vindos de Satanás. A besta da terra, chamada nos outros textos de falso profeta. E qual é a união de povos? Uma nação poderosa e sem número, cuja uma das cabeças é curada de sua chaga mortal. A besta do mar. Ainda temos os ouvintes, os que receberam a operação do erro e creram na mentira. Esses também farão parte da besta do mar, que nada mais é do que povos, tribos, línguas e nações unidas contra o poder de Cristo e suas duas testemunhas. A besta da terra é quem irá criar ou impor obrigatoriedade para colocar a marca da besta. Irá ordenar a criação de uma imagem, um artifício tecnológico para a besta, com poder e inteligência artificial, para não só ser adorada, mas também para caçar todos os que não colocaram a marca da besta e matá-los. Logo, esse falso profeta está em paralelo com o iníquo citado por Paulo. Pelo que eu entendo até agora, seguindo a revelação dessas duas bestas, sabendo que a besta da terra é o falso profeta e que a besta do mar são povos, línguas e nações, aí também podemos entender que a imagem da besta será para representar o governo, para representar o reino. Pois o texto mesmo fala que essa imagem é feita por ordem da segunda besta, a besta da terra, mas ela é dedicada para a primeira besta, besta do mar. Ou seja, o anticristo dá uma ordem para que fabriquem uma imagem que, pelas informações que a gente tem do texto, conectando com os eventos atuais, sabemos que é uma imagem tecnológica que será dedicada para representar o reino, o governo, que agora está sob poder do anticristo, que quando surge em Apocalipse 13 como a besta da terra e em Daniel 7 como o chifre pequeno no meio dos 10, ele assume o poder. E os 10 reis passam a ser submissos ao anticristo e entregam seu poder para ele. Assim podemos afirmar que o falso profeta não é um segundo personagem, um representante do anticristo, e sim o próprio anticristo. Pois o texto de Apocalipse capítulo 13, logo após falar sobre as características da besta da terra, nos dá a seguinte informação: e exerce todo o poder da primeira besta na sua presença, e faz que a terra e os que nela habitam adorem a primeira besta, cuja chaga mortal fora curada. Podem ver que a besta da terra exerce todo o poder da primeira besta na sua presença. Qual momento é que o falso profeta exerce todo o poder da primeira besta, da besta do mar? É o momento em que, depois de os 10 reis terem se unido, entregam o seu poder ao anticristo. E agora a besta passa a se tornar o 8º rei. Logo, a besta fala da totalidade do reino do anticristo. E o falso profeta fala do personagem do anticristo, que terá autoridade sobre esse reino, dominado por 10 reis que serão príncipes do anticristo. Ainda que ele não cuide assim, nem o seu coração assim o imagine, antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Porque diz, não são os meus príncipes todos eles reis? Essas palavras são de quem? São do rei da Assíria, palavras que estão em Isaías capítulo 10, versos 7 ao 8. A Assíria é aquela cabeça que foi ferida de morte no passado, no momento onde um anjo aparece e em poucos instantes mata 185 mil homens, soldados do exército assírio. A Síria é o local onde hoje engloba países do Oriente Médio, países dominados pelos filhos de Ismael, e é dali que sairá o anticristo. Agora, o anticristo também terá seus falsos profetas. Aí é onde está a diferença entre o falso profeta e os falsos profetas. Falso profeta é o termo para se referir ao anticristo, o besta da terra. E os falsos profetas é um termo atribuído aos seus ministros, seus mensageiros. Esses são os falsos profetas, ministros do falso profeta. Aí nós temos as 3 fiéis testemunhas e as 3 falsas testemunhas. Temos em Apocalipse 16 uma citação de 3 espíritos imundos semelhantes a rãs que saíram da boca do dragão, da besta e do falso profeta, espíritos de demônios que fazem sinais e prodígios e se dirigem aos reis da terra de todo mundo para os congregar para a batalha no Vale do Armagedon. Esses 3 espíritos são comparados por muitos como alienígenas, porque essas pessoas creem que supostamente alienígenas têm uma semelhança de rãs.
Essas pessoas ignoram o porquê que esses espíritos provêm da boca e não do nariz e nem da orelha. Além do mais, não sabem nem o propósito e o porquê desses espíritos saírem para chamar os reis das nações para a batalha de Gog e Magog. Qual a necessidade de ser alienígenas? A Bíblia se refere a espíritos de demônios que fazem sinais. Logo, esses espíritos devem estar encarnados em seres humanos, nos mensageiros da besta. Assim como o espírito do anticristo estará encarnado no falso profeta, e assim como o espírito do Senhor estará nas duas testemunhas, não vemos nenhuma menção na escritura de espíritos enganando as pessoas com sinais sozinhos, sem estarem usando e empoderando uma pessoa. Não é diferente com esses espíritos demoníacos de Apocalipse 16. Eles têm a aparência de rãs para representar impureza, e não podemos negar que as rãs estiveram presentes nas pragas do Egito. Não podemos também se esquecer da passagem de Acabe, onde Acabe convoca aproximadamente 400 profetas para saber se ele poderia pelejar contra Ramote Gileade, e todos unânimes o aconselharam a subir na batalha. Mas por último, um profeta do Senhor chamado Micaías revela que houve uma reunião no céu, onde um espírito mau se apresentou diante do Senhor e disse: eu induzirei Acabe para a peleja de Ramote Gileade, e serei um espírito de mentira na boca dos seus profetas. O evento registrado no primeiro livro de Reis, capítulo 22, nos mostra que o espírito de mentira está na boca dos falsos profetas, similar ao que vai acontecer no Apocalipse. Espíritos imundos de mentira estarão na boca dos ministros de Satanás, os quais têm poderes concedidos por esses espíritos para enganarem os reis das nações, para que eles venham para a batalha onde o Senhor desfará a besta e entregará a ela para ser queimada pelo fogo, juntamente com o falso profeta, o anticristo. Besta do mar, povo do anticristo. Besta da terra, falso profeta, o próprio anticristo. A besta do mar tem várias características de animais, mas não são qualquer animais. Ela é semelhante ao leopardo, com pés de urso e boca como boca de leão. Tem 7 cabeças e 10 chifres. Deus não usou essas características para falar de um homem. Podemos ver pelo livro de Daniel e por outros profetas que animais simbolizam nações. O leão, em Daniel capítulo 7, representa a Babilônia. O urso representa a Pérsia. E o leopardo, Grécia. E o animal com 10 chifres é uma besta, um animal terrível e espantoso, que simboliza Roma. Mas não só Roma. Por que não só Roma? Porque esse animal é diferente de todos os outros. Mas por que só esse animal é diferente de todos os outros? Por acaso um leão com asas de águia não é diferente de um urso? Ou um leopardo com 4 cabeças não é diferente do leão? Porque todos eles têm uma semelhança entre si. Cada um representa um reino, mas no quarto animal, o que o torna diferente não é apenas a sua aparência, mas o seu significado, que não fala apenas do Império Romano, mas se estende dessa época ao tempo do fim. Por isso que muitos erroneamente dizem que o anticristo sai de Roma, ou que o falso profeta é o Papa Francisco. Esse erro é cometido por muitas pessoas e seitas, como o adventista. Isso por não conhecerem o que Deus realmente quer transmitir nesse quarto animal. Uma linha do tempo que mostra os reinos que desde Roma para frente batalhariam com o povo de Deus. Pois sabemos que o povo do príncipe que há de vir vem do Oriente Médio. Um povo que não tem respeito ao amor das mulheres e que esperam o Mahdi, que para eles será um grande líder como Maomé. Quem seria esse senão o falso profeta, o anticristo? Ele é o líder e o profeta que os islâmicos esperam. Esse Mahdi que eles esperam virá, será o anticristo. Ele terá um Deus que seus pais não conheceram. O anticristo é islâmico, filho de Abraão por parte de Ismael. Logo ele adora Alá, um Deus que seu pai Abraão não conheceu. Tudo isso está no livro de Daniel capítulo 11. Lá o texto nos dá todas as descrições do anticristo, mostrando que ele realmente é islâmico e que ele, como um falso profeta, vai enganar a muitos. Se lembra que no Apocalipse 12 fala que o dragão arrastou com sua cauda após si a 1/3 das estrelas do céu e as lançou sobre a terra? Isso tem uma camada dupla de revelação. O profeta Isaías no capítulo 9, verso 15, descreve: o ancião e o homem de respeito é a cabeça, e o profeta que ensina a falsidade é a cauda. Podemos ver que esse texto fala o falso profeta, o profeta que ensina a falsidade, no singular, e não os falsos profetas, os profetas que ensinam falsidade. Portanto, em Apocalipse 12, verso 4, tem 2 camadas de revelação.
A primeira fala de Satanás, que enganou os anjos no céu em sua rebelião. A segunda é o falso profeta, o anticristo, que enganará muitos dos eleitos, dos escolhidos. Veja só esse texto de Daniel capítulo 11, versos 31 ao 38. E braços serão colocados sobre ele, que profanarão o santuário e a fortaleza, retirarão o sacrifício contínuo, estabelecendo abominação desoladora. E aos violadores da aliança, ele com lisonjas perverterá. Mas o povo que conhece ao seu Deus se tornará forte e fará proezas. E os entendidos entre o povo ensinarão a muitos. Todavia cairão pela espada e pelo fogo e pelo cativeiro e pelo roubo por muitos dias. E caindo eles, serão ajudados com pequeno socorro, mas muitos se ajuntarão a eles com lisonjas. E alguns dos entendidos cairão para serem provados, purificados e embranquecidos até ao fim do tempo, porque será ainda para o tempo determinado. E este rei fará conforme a sua vontade, e levantar-se-á e engrandecer-se-á sobre todo Deus, e contra o Deus dos deuses falará coisas espantosas, e será próspero até que a ira se complete, porque aquilo que está determinado será feito. E não terá respeito ao Deus de seus pais, nem terá respeito ao amor das mulheres, nem a Deus algum, porque sobre tudo se engrandecerá. Mas em seu lugar honrará a um Deus das forças, e a um Deus a quem seus pais não conheceram honrará com ouro e com prata e com pedras preciosas e com coisas agradáveis. Essa é a segunda camada de revelação. O anticristo perverterá aos violadores da aliança. Por isso Paulo em 2 Tessalonicenses 2, no mesmo capítulo onde ele vai falar dos sinais e prodígios do falso profeta, ele também fala que o dia do Senhor não virá antes da apostasia e da manifestação do homem do pecado, o filho da perdição. Essa é a apostasia. Muitos eleitos vão ser enganados pelos sinais e prodígios da besta da terra, que com lisonjas os perverterá. Ele vai estabelecer a lei Sharia, que não tem respeito ao amor das mulheres, e vai enganar a muitos com sinais e prodígios. Ele vai fazer com que muitos se tornem anticristos e falsos profetas, e ele, o falso profeta e anticristo, acima deles. E se engrandeceu até contra o exército do céu, e a alguns do exército e das estrelas lançou por terra e os pisou, e se engrandeceu até contra o príncipe do exército, e por ele foi tirado o sacrifício contínuo, e o lugar do seu santuário foi lançado por terra. Daniel 8, verso 11. Mas assim como Moisés e Arão faziam sinais maiores para afetar o reino do Egito, assim será no tempo do fim. As duas testemunhas farão sinais maiores do que o da besta da terra, para afetar o reino tecnológico da besta. Mesmo que com magia tentem imitar as testemunhas terão um poder maior, pois o poder delas não vem delas, e sim da terceira testemunha que testifica no céu de todas as obras dos homens, tanto as boas como as más, tanto como as feitas publicamente como as ocultas. Assim está escrito, e assim acontecerá. Um verdadeiro combate será combatido na terra e no céu, os ímpios contra os justos, os anjos contra os demônios. Mas as duas testemunhas são arco e flecha na mão do Senhor, e mesmo que elas sejam entregues na mão da besta, elas saem vencendo e para vencer. Para você ter mais acréscimos sobre esses assuntos escatológicos, eu vou deixar na descrição e na tela final o link da live gravada sobre as pragas do Egito em conexão com as pragas do Apocalipse. Compartilhem esse vídeo e deixem o like, deixe também um comentário. E muito obrigado por ter ficado até aqui. Shalom.